Olá você, meu amigo, irmão, você que é adventista do sétimo dia e você também que é simpatizante desta denominação. Que a paz e a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Meu querido amigo, talvez você tenha ficado assustado ou chateado com o título desse vídeo e tenha falado da seguinte forma: mais um dissidente para falar mal da igreja do Senhor. Meu querido amigo, eu não estou aqui para falar mal da igreja e nem muito menos inventar nenhum tipo de mentira. Mas o que eu vou mostrar nesse vídeo, você nunca vai ver do púlpito da sua igreja. Nenhum pastor da Associação Adventista vai trazer essas verdades para você. Certo? O que eu vou fazer aqui é uma leitura das 28 doutrinas antigas e você vai pegar o manual da igreja e vai fazer uma comparação para ver se elas estão iguais. As doutrinas antigas, elas foram votadas no ano de 1872. Essas doutrinas se encontram nos arquivos da Conferência Geral, lá nos Estados Unidos. Tem também um site chamado de Arquivo X IASD. Nesse site tem muito material de estudo com respeito a essas doutrinas. E você pode pesquisar, e não só sobre isso, mas sobre outros assuntos também. E as doutrinas de hoje, elas foram votadas no ano de 1980. Essas doutrinas você se encontra facilmente no manual da igreja, no livro Questões sobre Doutrina e também no livro Nisto Cremos. Esse estudo vai ser dividido da seguinte forma. Primeiro, vou fazer uma leitura das 28 doutrinas que foram votadas no ano de 1872. Depois, vou fazer uma leitura de alguns textos históricos que falam dessa doutrina. E por último, eu vou ler um testemunho de uma pessoa que estava lá quando essas doutrinas foram estabelecidas. E esses textos são textos proféticos que falam também da tentativa de Satanás de mudar essas doutrinas. Fala também da validade dessas doutrinas e também fala quem foi que revelou. Certo? Eu me chamo Vailson de Oliveira Santos e moro na cidade do Rio de Janeiro. Te convido a fazer uma breve oração para poder dar início à leitura. Incline a sua cabeça para poder falar com o nosso Deus. Pai amado, Pai querido, nesse momento eu clamo ao Teu Espírito para que possamos, Senhor Pai amado, compreender todas as Tuas verdades. Sabemos que o inimigo, Pai amado, ele entra no meio do seu povo e assim, Pai amado, joga a verdade por terra e ainda prospera. Mas sabemos também que o Senhor está no controle de todas as coisas. Peço por aqueles que estão assistindo nesse momento, que o Teu Espírito toque no coração e leve essas pessoas a estudarem para que ninguém venha a ser enganado. Em Tuas santas mãos, Senhor Pai amado, eu entrego esse estudo e peço a Tua bênção em nome de Jesus. Eu vou agora dar início à leitura e vou fazer uma leitura direta. E vou fazer breves comentários. Eu vou aqui ler a introdução. Vamos lá. Os adventistas do sétimo dia não possuem credo além da Bíblia, porém sustentam certo número de pontos bem definidos de fé, pelos quais estão preparados para dar a todo homem que pedir uma razão de sua fé. As seguintes proposições podem ser entendidas como um resumo dos principais traços de sua fé religiosa, sobre os quais existe, na medida do que é conhecido, completa unanimidade por todo o corpo. Nisto cremos. Um breve comentário aqui. Aqui diz que eles sustentavam certo número de pontos bem definidos e que também havia completa unanimidade por todo o corpo. Vamos lá, doutrina número 1. Que existe um só Deus, pessoal, um ser espiritual, o Criador de todas as coisas, onipotente, onisciente, eterno, infinito em conhecimento,
santidade, justiça, bondade, verdade e misericórdia, imutável e presente em todos os lugares por meio do seu Espírito. Doutrina número 2. Que existe um Senhor, Jesus Cristo, o Filho do Eterno Pai, o único por quem foram criadas todas as coisas e por meio de quem elas existem. Que ele tomou a natureza da semente de Abraão para a redenção de nossa raça caída. Que ele residiu entre os homens, cheio de graça e verdade. Viveu como nosso exemplo, morreu como nosso sacrifício, foi ressuscitado para nossa justificação, ascendeu ao alto para ser nosso único mediador no santuário celestial, onde, através dos méritos do seu sangue derramado, assegurou o perdão e absolvição dos pecados de todos os que persistentemente se achegam a ele. E como o encerramento de parte do seu trabalho de sacerdote, antes de assentar-se em seu trono como rei, ele realizará a expiação por todos eles, e todos os pecados deles cometidos fora do santuário serão apagados, como mostrado no serviço do sacerdócio levítico, que apontava e prefigurava o ministério de nosso Senhor no céu. Doutrina número 3. Que as santas escrituras do Velho e do Novo Testamento foram dadas pela inspiração de Deus. Possui uma completa revelação de sua vontade para o homem e são a única e infalível regra de fé e prática. Doutrina número 4. O batismo é uma ordenança da Igreja Cristã para acompanhar a fé e arrependimento. Uma ordenança mediante a qual comemoramos a ressurreição de Cristo e demonstramos nossa fé em sua morte e ressurreição. É por meio da qual, na ressurreição de todos os santos nos últimos dias, e que não existe outro meio mais adequado para representar este fato, que as Escrituras prescrevem, denominado imersão. Vamos para a doutrina número 5. Que o novo nascimento compreende uma completa mudança necessária para nos preparar para o reino de Deus e que consiste de duas partes. Primeira, uma transformação moral moldada pela conversão em uma vida cristã. Segunda, uma mudança corporal por ocasião da segunda vinda de Cristo, segundo a qual, se morrermos, nós ressuscitaremos incorruptíveis. E se estivermos vivos, seremos transformados para a imortalidade num momento, em um piscar de olhos. Doutrina número 6. Que a profecia é uma parte da revelação de Deus ao homem e que ela está inserida nas Escrituras e que é proveitosa para instrução e que ela é designada para nós e para nossos filhos e que em grande parte sua existência está envolvida em impenetrável mistério que constitui especialmente a palavra de Deus numa lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E que uma bênção é pronunciada sobre os que a estudam. E que, consequentemente, ela pode ser compreendida suficientemente pelo povo de Deus, para lhe mostrar a sua posição na história do mundo e a especial responsabilidade colocada em suas mãos. Doutrina número 7. Que a história mundial possui datas marcadas no passado, o surgimento e queda dos impérios, a sucessão cronológica de eventos que serve de pano de fundo do reino eterno de Deus, são delineadas numa grande corrente de profecias, que todas essas profecias estão agora se cumprindo nas cenas finais. Doutrina número 8. Que a doutrina da conversão mundial e um milênio temporal
é uma mentira destes últimos dias, arquitetada para aquietar os homens no estado de segurança carnal, conduzindo-os a serem surpreendidos pelo grande dia do Senhor como um ladrão de noite. E que a segunda vinda de Cristo precede, não segue o milênio. Até o Senhor aparecer, o poder papal, com todas as suas abominações, continua. Como o trigo e o joio crescem juntos, e o sedutor homem da iniquidade torna-se cada vez pior, como a palavra de Deus declara. Doutrina número 9. Que o erro dos adventistas em 1844 pertenceu à natureza do evento, a expirar, não ao período de tempo, pois nenhum período profético é dado a estender-se até a segunda vinda, mas que o mais longo período é dos 2.300 dias de Daniel 8,14, terminando em 1844, conduzindo-nos a um acontecimento denominado e conhecido como a purificação do santuário. Doutrina número 10. Que o santuário da nova aliança é o tabernáculo de Deus no céu, do qual Paulo fala em Hebreus 8, e mais adiante, do qual nosso Senhor, como grande sumo sacerdote, é ministro. E que este santuário é o antítipo do tabernáculo mosaico, e que o ministério sacerdotal de nosso Senhor, associado a isso, é o antítipo do ministério dos sacerdotes judeus da antiga dispensação, e que este, e não a terra, é o santuário a ser purificado no final dos 2.300 dias. Assim, denominada esta purificação, sendo neste caso, como na figura simplesmente, a entrada do sumo sacerdote no lugar santíssimo, para finalizar o ministério através da obra de expiação e eliminação dos pecados dos crentes que se encontram no santuário, e ocupa um breve, mas indefinido período no primeiro compartimento, e que este trabalho é o antítipo, iniciando-se em 1844, consistindo na atual eliminação dos pecados dos crentes, e que ocupa um breve, indefinido espaço de tempo até a sua conclusão, no qual o período de graça para o mundo será finalizado e o segundo advento de Cristo chegará. Doutrina número 11. Que os requisitos morais de Deus são os mesmos para todos os homens em todas as dispensações, e que estes estão sumariamente contidos nos mandamentos proclamados por Jeová do Sinai, gravados em tábuas de pedra e colocada na arca, que era chamada Arca da Aliança, ou do Concerto. E que esta lei é imutável e perpétua, sendo uma transcrição das tábuas colocada na arca, no verdadeiro santuário que se encontra no céu. E que é também, pela mesma razão, chamada Arca do Concerto de Deus. Ao soar da 7ª trombeta, nós saberemos que o templo de Deus foi aberto no céu, e foi vista em seu templo a arca de seu concerto. Doutrina número 12. Que o 4º mandamento desta lei requer que nós dediquemos o 7º dia de cada semana, comumente chamado de sábado, para nos abster de nosso labor, para a realização do sagrado serviço religioso, e que este é um único sábado declarado na Bíblia, sendo o dia que era separado antes no paraíso perdido, e que será observado no paraíso restaurado, e que a realidade sobre a qual a instituição do sábado está baseada delimita-o ao 7º dia, e nenhum outro dia como verdadeiro, e que o termo sábado judeu é aplicado ao 7º dia é sábado cristão. Aplicado ao primeiro dia da semana, são termos de invenção humana, sem provas escriturísticas e falsas em seu significado.
Doutrina número 13. Que como homem do pecado, o papado, intentou mudar os tempos e as leis, a lei de Deus, e enganou a maior parte da cristandade com respeito ao quarto mandamento. Nós encontramos uma profecia de reforma neste aspecto, para ser realizada entre os crentes, precisamente antes do retorno de Cristo. Doutrina número 14. Que os seguidores de Cristo devem ser um povo peculiar, separado, não andando nos caminhos do mundo, não amando seus prazeres e nem permitindo essas coisas, considerando o que os apóstolos disseram, que todo aquele que neste assunto, um amigo do mundo, é inimigo de Deus. E Cristo disse que nós não podemos ter dois senhores, ou ao mesmo tempo servir a Deus e a Mamon. Doutrina número 15, que as Escrituras insistem sobre a simplicidade e modéstia no vestir, como importante marca do discipulado, naqueles que professam ser seguidores daquele que é humilde e manso de coração, e que os vestidos de ouro, pérolas, vestes caras e qualquer outro feito para adornar a pessoa e estimular o orgulho do coração natural, deve ser descartado de acordo com 1 Timóteo 2, 9 e 10 e 1 Pedro 3, 3 e 4. Doutrina número 16. Que os meios para o suporte da pregação do Evangelho entre os homens deverão ser estimulados pelo amor a Deus e às almas, não por sorteios ou loterias de igrejas, ocasiões designadas para contribuir para divertimentos frívolos, inclinações do pecado para a satisfação do apetite, quermesses, festivais, eventos sociais insanos, que são uma desgraça para a professa Igreja de Cristo, que a proporção de um rendimento na primeira dispensação não deverá ser menor sobre o Evangelho, que ela é a mesma que Abraão, de quem somos filho, se nós somos de Cristo. Pagou a Melquisedeque, tipo de Cristo, quando ele deu 1/10 de tudo. O dízimo é do Senhor, e este 10º de um rendimento é também para ser suplementado pelas ofertas dos que estão prontos a dar suporte ao Evangelho. Doutrina número 17. Que o coração carnal ou natural é inimigo de Deus e de sua lei. Este inimigo só pode ser subjugado através de uma transformação radical das afeições e a substituição dos princípios não santificados por princípios santificados. E que esta transformação compreende o arrependimento e a fé, que é uma obra especial realizada pelo Espírito Santo de Deus, que constitui a conversão ou regeneração. Doutrina número 18. Que todos têm violado a lei de Deus e não podem por si mesmos prestar obediência aos seus justos reclamos. Nós somos dependentes de Cristo, primeiro para a justificação de nossas ofensas passadas, e segundo, dependente da sua graça, podendo nós render-lhe uma obediência aceitável, mediante a sua santa lei nas horas certas que virão. Doutrina número 19. Que o Espírito de Deus foi prometido para se manifestar na igreja, através de certos dons, referidos em 1 Coríntios 12 e Efésios 4. E que estes dons não são designados para substituir ou tomar lugar da Bíblia, e que é suficientemente para nos fazer sábio para a salvação. Além disso, a Bíblia pode nos fazer entender a posição do Espírito Santo
em específico, os vários canais de sua fé. Operação, que o Espírito Santo foi feito simplesmente provisão em relação à sua própria existência e presença como um povo de Deus para o fim dos dias, a fim de guiá-los à compreensão da palavra que ele inspirou, para convencer do pecado e realizar uma obra de transformação no coração e na vida. E os que negam ao Espírito seu lugar e operação fazem claramente uma negação da parte da Bíblia, que determina a ele seu trabalho e posição. Doutrina número 20. Que Deus, em concordância com seu relacionamento uniforme com a raça humana, envia avante uma proclamação da proximidade do segundo advento de Cristo, e que este trabalho é simbolizado pelas 3 mensagens de Apocalipse 14. A última mensagem traz uma visão do trabalho de reforma sobre a lei de Deus, e que seu povo pode adquirir uma completa preparação para o segundo advento. Doutrina número 21. Que o tempo da purificação do santuário sincroniza-se com o tempo da proclamação da terceira mensagem, e o tempo do juízo investigativo. Primeiro, com respeito aos mortos. Segundo, com respeito aos vivos, para determinar quais dos milhares que agora dormem no pó da terra são dignos de tomar parte na primeira ressurreição. E as multidões dos vivos serão dignas da transladação, ponto que será determinado antes do aparecimento do Senhor. Doutrina número 22. Que a sepultura local para a qual todos tendemos a ir, expressa pela palavra hebraica Sheol e a palavra grega Hades, é um lugar ou condição em que não existe trabalho, artimanhas, sabedoria ou conhecimento. Doutrina número 23. Que o estado ao qual somos reduzidos pela morte é silêncio, inatividade e completa inconsciência. Doutrina número 24. Que a humanidade estará fora dessa prisão da sepultura causada pela ressurreição corporal. Os justos terão parte na primeira ressurreição, que terá lugar na segunda vinda de Cristo, e os injustos na segunda ressurreição, que acontecerá após o milênio. Doutrina número 25. Que ao soar da última trombeta, os justos vivos serão transformados em um momento, num piscar de olhos, e que os justos ressurretos serão transladados ao encontro com o Senhor nos ares, e então estarão para sempre com o Senhor. Doutrina número 26. Que esses imortalizados serão levados ao céu para a Nova Jerusalém, para a casa do Pai, onde existem muitas mansões, onde eles reinarão com Cristo por 1000 anos, julgando o mundo e os anjos caídos, isto é, que está preparada a punição que será executada sobre eles no final dos 1000 anos. Que durante esse período a terra se encontrará em uma desolada e caótica condição, descrita como no princípio pelo termo grego abismo, e que aqui Satanás estará confinado durante os 1000 anos, e aqui será finalmente destruído. Ele forjou o lugar de destruição no universo, sendo apropriadamente feito por um período de tempo, sua prisão sombria e, consequentemente, lugar de sua execução final. Doutrina número 27. Que no final dos 1000 anos, o Senhor descerá com o seu povo e a Nova Jerusalém, e os ímpios mortos serão ressuscitados, e virão sobre
a superfície da ainda não renovada terra, e se reunirão ao redor da cidade, o acampamento dos santos. E o fogo de Deus descerá e os devorará, e eles serão consumidos, raiz e ramo, tornando-se como se nunca houvesse existido. Nesta eterna destruição da presença do Senhor, os ímpios estarão reunidos na punição eterna preparada contra eles, e que é a morte eterna. Esta é a perdição dos homens descrentes, e o fogo que os consumirá será o fogo que, por seu intermédio, os céus e a terra estão agora reservados, cujos elementos serão destruídos com intensidade, e purificará a terra da profunda mancha da maldição do pecado. Última doutrina, doutrina 28. Que os novos céus e a nova terra brotarão das cinzas dos antigos céus e terra, pelo poder de Deus. Esta terra, renovada com a nova Jerusalém para a sua metrópole e capital, será a eterna herança dos santos, o lugar onde a justiça residirá por toda eternidade. Bom, tá aí, foi feita a leitura das 28 doutrinas antigas. Se você não fez a comparação, volte o vídeo e faça, porque, meu amigo, é do seu interesse, para que você fique sabendo dessas verdades que estão ocultas a muitos irmãos adventistas do sétimo dia. E agora eu vou ler aqui alguns textos históricos que falam a respeito dessas doutrinas. E vamos ver aqui se esses textos dão alguma margem para algum tipo de mudança, ou se eles não foram definitivamente estabelecidos. Vamos lá, um pouco de história agora. Passado o desapontamento de 1844, uma pequena parte do movimento do advento que aguardava o cumprimento da profecia de Daniel 8,14 das 2.300 tardes e manhãs se reagrupou, agora em poucos irmãos unidos, depois de uma revelação sobre o entendimento correto da profecia. Começaram um estudo profundo das Escrituras para definirem os reais fundamentos proféticos e doutrinários. Em 1863, então, é fundada a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ainda não possuía uma relação publicada de seus fundamentos, mas não tardou muito. Em 1872, foi publicado um folheto redigido por Uri Smith, com o resumo das principais doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Neste ano de 1872, a Igreja Adventista era composta por 4.801 membros. Vamos mais um texto histórico aqui. No dia 4 de junho de 1874, foi publicado a primeira revista, número 1, que trazia impresso um resumo dos princípios fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia, redigido por Uri Smith, naquele folheto de 1872. Tem um nome em inglês aqui, eu não li, para poder não pronunciar errado, mas significa Sinais dos Tempos. Como você pode perceber, até então aqui nesses dois textos, não dá margem para nenhum tipo de mudança. Até então, eles foram muito bem estabelecidos. Vamos continuar aqui. Em 1889, surge o Yearbook, livro anual, que é um livro oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde a Conferência Geral publicava os estatutos, missões, ordenanças, registros contábeis, endereços e a doutrina da Igreja. Esta edição de 1889 trouxe a publicação dos
princípios fundamentais da denominação adventista. Estes foram apresentados exatamente da forma como foram originalmente redigidos por Uriah Smith. Tá vendo aí a progressão? Eles continuam iguais. Mais um texto aqui. Então, em 1894, em uma assembleia da Igreja Adventista em Battle Creek, houve a votação e aprovação das doutrinas. Como consequência disto, foi publicado um documento que é considerado o mais importante documento da história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa assembleia foi realizada em 15 de abril de 1894, em Battle Creek. Assinaram a ata todos os dirigentes da Conferência Geral, Review, Rand Herald, Faculdade de Teologia e do Sanatório Adventista, e demais membros da Igreja, um total de 1.521 assinaturas. Vamos ler aqui mais um texto. Até então, não dá nenhuma margem para nenhum tipo de mudança. Os princípios fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia foram sistematicamente repetidos nos yearbooks nos anos entre 1889 e 1914. É importante salientar que Ellen G. White morreu em 1915 e que, portanto, estava viva durante todo este período em que as doutrinas adventistas foram repetidas anos após ano. Tá vendo? Até a data da irmã White, as doutrinas vigoravam ainda, até a data do seu falecimento. Mais uma leitura. A publicação do yearbook foi interrompida por 10 anos, entre 1895 a 1904. Mas, em 1904, quando voltaram a publicar o yearbook, não colocaram os princípios fundamentais. Eles também não se encontram nos anos anteriores, a 1889. Mas, de 1905 à frente, já é possível localizá-los. E esse aí foi a leitura dos textos históricos, como você pode ver. Não dá nenhuma margem para nenhum tipo de mudança. As doutrinas foram estabelecidas. E agora vamos fazer uma leitura de uma testemunha que estava lá quando esses textos, quando essas doutrinas foram estabelecidas. Bom, agora, por último, eu vou ler aqui os textos da testemunha que estava lá quando essas doutrinas foram estabelecidas. E vamos ver se dá alguma margem para algum tipo de mudança ou se esses princípios não estavam firmemente estabelecidos. Vamos ver, vamos ler e se dá a entender se essas doutrinas estavam firmadas ou não. São textos proféticos que fala também que o inimigo ia atacar essas doutrinas. Vamos lá então. O Senhor declarou que a história do passado repetir-se-á ao entrarmos na obra finalizadora. Toda a verdade que ele deu para estes últimos dias deve ser proclamada ao mundo. Toda coluna por ele estabelecida deve ser avigorada. Não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isto significaria a apostasia da verdade. Aqui diz que a história do passado ia se repetir. E diz também que não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus.
E diz também, não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, porque se isso acontecesse, ela disse que significaria apostasia da verdade. Quando ela fala que não devemos entrar em nenhuma nova organização, significa que a igreja já estava organizada, as suas doutrinas estavam estabelecidas, entendeu? Porque o que faz uma igreja organizada é a sua doutrina, percebe? Vamos lá, mais um texto aqui. Estou encarregada de dizer a nosso povo que eles não compreendem que o diabo tem estratagemas e mais estratagemas, e ele os realiza de maneira que eles não esperam. As agências de Satanás inventarão modos de fazer pecadores de santos. Digo-vos agora que quando eu repousar, grandes mudanças terão lugar. Eu não sei quando serei levada, e desejo avisar a todos contra os ardis do diabo. Eu quero que o povo saiba que eu os avisei plenamente antes da minha morte. Aqui ela diz que grandes mudanças ia ter lugar. Como você viu aí, comparando as doutrinas antigas com as doutrinas de hoje, essa mudança aconteceu nas doutrinas. Certo? Mais um texto aqui profético aqui, ó. O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida, vem o cepticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé, as colunas de nossa posição. Depois, as dúvidas acerca das escrituras sagradas. E então, a caminhada descendente para a perdição. Quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvidas e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí. Ele redobrará os seus esforços até lançá-las em rebelião aberta, que se torne irremediável e termine em destruição. 3 pontos que Satanás ia trabalhar. Primeiro, ele ia enfraquecer a fé nos testemunhos, depois nos pilares, que são as doutrinas, e por último, na Bíblia. E ela disse que isso ia acabar em destruição. Então, ou seja, as pessoas que são enganadas, isso é perigoso, a pessoa continuar no engano. Então, meus irmãos, vamos estudar para que isso não venha a acontecer na vida de nenhum de nós. Mais um texto aqui. Como um povo, devemos estar firmes sobre a plataforma da verdade eterna, que resistiu a todas as provas. Devemos ater-nos aos seguros pilares de nossa fé. Os princípios da verdade que Deus nos revelou são os nossos únicos fiéis alicerces. Eles é que fizeram de nós o que somos. O correr do tempo não lhes diminui o valor. É constante esforço do inimigo remover essas verdades de seu engaste, colocando em seu lugar teorias espúrias. Ele introduzirá tudo o que lhe seja possível para levar a cabo seus desígnios enganadores. O Senhor, porém, suscitará homem de aguda percepção, que darão a essas verdades seu devido lugar no plano de Deus. Esse texto aqui ele é bem interessante. Fala o seguinte: os princípios da verdade que Deus nos revelou são os nossos únicos fiéis alicerces. E diz mais, eles é que fizeram de nós o que somos. Então, ou seja, os princípios fundamentais antigos, é ele que faz verdadeiramente os adventistas do 7º dia. A pessoa que tem... Pode cortar isso aí? Ficou legal. Só você dar mais um tempinho e falar e continuar. Não tem erro, não. Aí, depois eu edito lá na frente. Entendeu? A gente edita, a gente corta e edita. Ah, tá. Mais um texto profético aqui.
Como um povo, devemos estar firmes sobre a plataforma da verdade eterna, que resistiu todas as provas. Devemos ater-nos aos seguros pilares de nossa fé. Os princípios da verdade que Deus nos revelou são os nossos únicos fiéis alicerces. Eles é que fizeram de nós o que somos. O correr do tempo não lhes diminui o valor. É constante esforço do inimigo remover essas verdades de seu engaste, colocando em seu lugar teorias espúrias. Ele introduzirá tudo que lhe seja possível. Para e recomeça. Como um povo, devemos estar firmes sobre a plataforma da verdade eterna, que resistiu a todas as provas. Devemos ater-nos aos seguros pilares de nossa fé. Os princípios da verdade que Deus nos revelou são os nossos únicos fiéis alicerces. Eles é que fizeram de nós o que somos. O correr do tempo não lhes diminui o valor. É constante esforço do inimigo remover essas verdades de seu engaste, colocando em seu lugar teorias espúrias. Ele introduzirá tudo que lhe seja possível para levar a cabo seus desígnios enganadores. O Senhor, porém, suscitará homens de aguda percepção que darão a essas verdades seu devido lugar no plano de Deus. Meu querido amigo, aqui diz que o correr do tempo não lhes diminui o valor. E que é constante esforço do inimigo remover essas verdades de seu engaste. Porque o inimigo sabe que essas verdades foram reveladas por Deus. E ele ataca na doutrina. Ele atacando na doutrina, ele mexe com todo o corpo da igreja. Então esse texto aqui não dá nenhuma margem para nenhum tipo de mudança. Mais um texto profético aqui também. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé, empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seria rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria mudada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Escrever-se-iam livros de ordem diferente. Introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Aqui ela diz que se as doutrinas fossem mudadas, a religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nesses últimos 50 anos seriam tidos na contas de erro. Você percebe que isso é muito grave? E ela fala que iam estabelecer livros de ordens diferentes. Eu vou ler aqui alguns livros. O primeiro livro é o Manual da Igreja. O segundo livro é Questões sobre Doutrina. O terceiro livro é A Trindade. O quarto livro é Nisto Cremos. E o quinto livro é Em Busca de Identidade. Esses livros aqui são livros escritos que ela chama de ordem diferente, porque esses livros são contra a verdadeira doutrina que Deus estabeleceu. Tem muito mais livros, mas eu trouxe só isso aqui para você ter uma ideia, que são os mais conhecidos. Mais um texto. Que ninguém procure arrancar os fundamentos de nossa fé. Os fundamentos que foram postos no começo de nosso trabalho pelo estudo da palavra, com oração e pela revelação. Sobre esses fundamentos temos construído nos últimos 50 anos. Os homens podem supor que têm encontrado um novo caminho e que podem pôr um fundamento mais forte do que aquele que foi posto. Porém, isto é um grande engano. Outro fundamento o homem não pode colocar que aquele que tem sido posto.
Tá vendo? Outro fundamento, o homem não pode colocar. Veja esse outro texto aqui. Preciosa é a verdade para este tempo, mas aqueles cujo coração não foi quebrantado mediante ao cair sobre a rocha, Cristo Jesus, não verão nem compreenderão o que é a verdade. Aceitarão o que lhes agrada as ideias e começarão a manufaturar outro fundamento que não seja aquele que foi posto. Lisonjearão sua própria vaidade e estima, pensando que são capazes de remover as colunas de nossa fé, substituindo-as por outras de sua própria invenção. Está vendo? Pensando que são capazes de remover as doutrinas, substituindo-as por outras de sua própria invenção. Está vendo? Invenção humana. Talvez você fale assim, mas irmão, sabemos que a verdade é progressiva. Bem, de fato é. Mas o que acontece? A verdade foi com respeito às 28 doutrinas antigas. Foi no tempo dos pioneiros, no tempo de Ellen White, ou foi até no ano de 1980? Vamos ver o que esse texto diz a esse respeito. Olha só. Muitos de nosso povo não reconhecem quão firmemente foram lançados os alicerces de nossa fé. Meu esposo, o pastor José Bate, o pai Pearson, o pastor Hiram Edson e outros que eram inteligentes e nobres e verdadeiros, achavam-se entre os que, expirado o tempo de 1844, buscava a verdade como tesouro escondidos. Reunia-me com eles e estudávamos e orávamos fervorosamente. Muitas vezes ficávamos reunidos até alta noite e às vezes a noite toda, pedindo luz e estudando a palavra. Repetidas vezes, esses irmãos se reuniram para estudar a Bíblia, a fim de conhecerem seu sentido e estivessem preparados para ensiná-la com poder. Quando em seu estudo chegava a um ponto de dizerem, nada mais podemos fazer, o Espírito do Senhor vinha sobre mim e eu era arrebatada em visão. E era-me dada uma clara explanação das passagens que estivéramos estudando, com instruções quanto à maneira em que devemos trabalhar e ensinar eficientemente. Assim nos foi proporcionada luz, que nos ajudou a compreender as passagens acerca de Cristo, sua missão e sacerdócio. Foi-me tornada clara uma cadeia de verdade que se estendia daquele tempo até o tempo em que entraremos na cidade de Deus e transmiti aos outros as instruções que o Senhor me dera. Meu querido amigo, nesse texto aqui diz que a progressão das verdades foi no tempo deles. Eles que pesquisaram, que estudaram, oraram e Deus revelou. E estava firmemente estabelecido. E ela disse que foi tornada clara uma cadeia de verdade desde aquele tempo até entrar na cidade. Ou seja, desde o ano de 1844 até entrarem na cidade. Então a questão que eles dizem que com respeito às 28 doutrinas, que não estava firmemente estabelecida, não, irmãos, a verdade é progressiva, meu amigo, isso é uma mentira. Não aceite esse tipo de colocação, porque de acordo com a história da própria igreja, isso não é verdade. Mais um texto aqui para finalizar e tem mais esse texto aqui e mais outro para finalizar. Olha só, esse texto aqui é um dos textos que eu gosto muito. É maravilhoso esse texto aqui, ó. Mensagens de toda espécie e feitio têm feito pressão sobre os adventistas do sétimo dia, pretendendo substituir a verdade que ponto por ponto tem sido buscada com estudo e oração e atestada pelo poder milagroso do Senhor. Mas os marcos que nos tornaram o que somos devem ser preservados e sê-lo-ão conforme Deus mostrou, mediante a sua palavra e o testemunho de seu Espírito.
Preste atenção agora. Ele nos conclama a nos apegarmos firmemente com a mão da fé aos princípios fundamentais baseados em autoridade inquestionável. Meu querido amigo, essa autoridade inquestionável é o nosso Senhor grandioso Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, o ancião de dias, o Deus Altíssimo. Ele é a única autoridade inquestionável. Então aqui esse texto, meu amigo, não dá nenhuma margem para nenhum tipo de mudança. E vou finalizar agora com o último texto, esse também que é bem direto. Vamos lá. As verdades que foram fundamentadas pela manifesta operação de Deus devem permanecer firmes. Ninguém pretenda mover um pino ou uma pedra fundamental da estrutura. Os que tentam minar os pilares de nossa fé estão entre aqueles dos quais a Bíblia diz que nos últimos tempos alguns se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Meu querido amigo, isso é muito sério. Esses textos não dão nenhuma margem para nenhum tipo de mudança. E as pessoas que estão nessa doutrina de hoje, infelizmente, estão dando ouvidos a doutrinas de demônio, de acordo com esse texto que está nesse. Certo? E estude, pesquise, porque infelizmente o inimigo entrou na igreja do Senhor e causou essas mudanças. E hoje, meu querido amigo, isso aconteceu no mundo todo, na igreja adventista, infelizmente no mundo todo, essa corrupção aconteceu. Bom, queridos irmãos, chegamos aí ao final do vídeo e eu quero finalizar esse vídeo fazendo duas coisas. Primeiro eu quero fazer uma pergunta e depois quero também fazer um apelo. Meu querido amigo, nos nossos dias existe aí dois grupos de adventistas. Um grupo pequeno e um grupo grande. Eu te pergunto, meu amigo, qual desses dois grupos você acha que se tornou dissidente? Será que foi o grupo pequeno? Porque o que acontece? Esse grupo pequeno está com sua fé firmada nos princípios antigos, aonde a igreja começou, aonde existia um profeta. Você percebe que você estudando a história da igreja, você vendo nesses textos que foram lidos, não dá nenhuma margem para nenhum tipo de mudança? Percebe, meu amigo? Que infelizmente a doutrina da igreja foi mudada, o inimigo entrou e causou essa grande confusão, e por causa disso muitos irmãos são excluídos. Eu mesmo sou uma dessas pessoas. Não só eu, mas muitos, muito mais. Gente foram excluídas e ainda vai ser. Aquele que é sincero, pesquisa, estuda e entende essas verdades, com certeza, se tomar partido, vai ser excluído. E eu faço um apelo, meu querido amigo, estude essas verdades, busque na história da igreja, isso é muito sério. Não fique com assim diz o pastor, mas com assim diz o Senhor. Vai pesquisar por você mesmo. Tem muito material para estudo, para que você possa ter conhecimento da história da igreja que você faz parte. Porque, infelizmente, muitos irmãos não conhecem a história da igreja adventista do sétimo dia. Não conhecem. Muitos desses irmãos aí não sabem nem as doutrinas que aceitou na hora do seu batismo. Você deve pesquisar, você deve saber, porque é do seu interesse, porque as verdades da igreja são as 28 doutrinas. E se essas doutrinas foram mudadas,
a igreja se encontra em apostasia. Então, eu te faço um apelo. Essas doutrinas já foram enviadas para muitos irmãos. Eu mesmo enviei muitos desses textos para os irmãos. E muitos recebem e não falam nada. Meu amigo, por que você não fala nada? Você que recebeu, por que você não fala nada? Me diga, qual o problema? Você acha que quando Cristo voltar, como vai ficar a sua história, a sua vida? Você ficar ao lado de uma igreja que está corrupta, que não tem mais os fundamentos estabelecidos por Deus. E de mais a mais, quando essas doutrinas de 1980 foram votadas, não tinha nenhum profeta vivo. E naquele tempo tinha um profeta vivo. E esse mesmo profeta falou da validade dessas doutrinas. Percebe? Então, meu querido amigo, estude, pesquise. Estude, pesquise, porque até mesmo isso também tem a ver com a sacudidura. Porque o que causa a sacudidura é a introdução da verdade. Entendeu? É a introdução da verdade que causa a sacudidura, de acordo com o espírito de profecia entre o povo de Deus. E para que você possa ficar na peneira da verdade, você deve conhecer, entender perfeitamente a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia e tomar partido ao lado das doutrinas que foram reveladas por Deus. Bom, meu amigo, tá aí. Espero que você estude, pesquise, porque essas verdades são muito importantes para o povo de Deus nesses últimos dias. Eu quero finalizar esse vídeo fazendo uma oração. Peço a você que incline a sua cabeça para falarmos e agradecer ao nosso Deus. Pai amado, Pai querido, louvado, exaltado seja o teu santo e grandioso nome. Quero te agradecer pelas tuas verdades, Pai amado, que foi revelada ao seu povo, que permanece até os nossos dias. Muito obrigado, Pai amado, pelo conhecimento da verdade, porque o conhecimento da verdade liberta. E que esse vídeo, Pai amado, venha chegar a todos aqueles que ainda não sabem dessas verdades, Pai amado. E aquele que já sabe, que ainda não tomou posição, que venha tomar, para que assim, Pai amado, possa haver um reavivamento da antiga fé no meio do teu povo. Toma cada um em tuas santas mãos, para que assim, Pai amado, a tua igreja venha triunfar. Eu te agradeço, Pai amado, pelas tuas bênçãos, bondade e misericórdia, pelos teus caminhos. Toma minha vida nas tuas mãos e a vida daqueles que estão assistindo, Senhor. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.